Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou neste vídeo fazer uma pequena abordagem teórica aos conceitos mais importantes relativamente ao tema dos osciladores na disciplina de Matemática A do 12º ano. Resolvi fazer isto sobretudo para um apoio mais forte aos alunos que não tiveram Físico-Química no secundário, por exemplo, tiveram Economia, né? Vêm de Economia e obviamente terão um bocado mais dificuldades em interiorizar estas ideias que são mais da física, é uma aplicação, é matemática aplicada, mas na física. À partida, os alunos de economia estarão um pouco mais às escuras do que aqueles que têm físico-química no secundário. Bem, relativamente aos osciladores, eu vou tratar neste vídeo um oscilador massa-mola que vai oscilar horizontalmente. Depois temos várias situações, podia então oscilar verticalmente ou então termos um pêndulo, mas o que eu vou tratar neste exemplo, que é o mais comum, é um oscilador massa-mola e com movimento horizontal. Eu vou fazer aqui assim um desenho da ideia, aliás depois vou fazer dois desenhos. Tenho assim aqui um eixo horizontal que vai ser um eixo posicional, vou chamar então X, e depois vou, aqui seria uma espécie de um suporte, uma parede, e vou colocar então assim aqui uma mola, e vou agarrar a esta mola um determinado corpo de massa M. Obviamente o corpo há de ter uma determinada massa, né? Vou chamar massa M. O oscilador massa-mola é mesmo isso, é um corpo que tem massa, né, ligado a uma mola que depois é colocado a oscilar, e neste caso o movimento de oscilação vai ser direita-esquerda e depois esquerda-direita, daí o movimento ser horizontal. Poderíamos ter uma ideia onde teríamos assim um oscilador que oscilava verticalmente, também seria possível, ou então, em termos de osciladores, ter assim um pêndulo, né? Onde aqui o movimento de oscilação seria assim e assim. Todos estes casos são osciladores, mas aquele que eu vou falar agora há de ser então aquele esta primeira situação, onde temos um oscilador massa-mola com deslocamento horizontal. Bem, o corpo está aqui na posição de equilíbrio e reparem, ele está parado, está completamente parado, a mola está no seu estado normal, o corpo está paradinho. Quando isto acontece, nós designamos esta situação o estado de equilíbrio, ou seja, aqui o corpo está em equilíbrio, está parado, está em repouso. A posição aqui no eixo de equilíbrio normalmente designa-se como uma posição 0. Obviamente, quando ele se desloca para a direita, vai ter posições positivas, e quando se desloca para a esquerda, há de ter então valores posicionais negativos. Agora, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar aqui neste corpo e vou comprimi-lo, quer dizer, vou comprimir a mola, vou pegar, por exemplo, com a minha mão e vou encostar o corpo um bocado aqui para a esquerda. Podia fazê-lo para a direita, ia dar ao mesmo, mas neste exemplo vou então comprimir a mola ali para a esquerda. Então havemos de obter a seguinte situação. É aqui o mesmo referencial, X, vou comprimir a mola, vou meter aqui a mesma posição de equilíbrio, que seria aqui no 0, só que vou encostar aqui o corpo à esquerda. Então a mola vai ficar comprimida, né? A mola vai ficar comprimida e vamos ter assim o corpo aqui encostado, né? Neste momento onde a mola está comprimida. Agora reparem o seguinte, aqui vamos ter uma posição que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Agora reparem, eu coloquei assim a minha mão, né? Encostei e comprimi a mola, e neste instante eu vou largar a minha mão, vou tirar a minha mão daqui. O que é que vai acontecer? Eu penso que é intuitivo para qualquer pessoa que já mexeu numa mola ou em algo parecido, que se vocês esticam a mola para a esquerda e largam o objeto, então vai-se deslocar, né? Ele vai se deslocar para a direita. E obviamente que ele se vai deslocar para a direita devido à presença de uma força que vai atuar ali no centro de massa do corpo, que a gente designa de força restauradora, ou seja, FR vai ser então aquilo que vamos chamar de força restauradora. Já vou explicar um pouco melhor o que é esta força restauradora. Mas reparem também aqui na seguinte ideia que é importante. Nós,
ao comprimir a mola para a esquerda, nós efetuamos aqui um deslocamento que eu vou chamar ΔX, no sentido negativo do referencial. E reparem que a força restauradora ela vai atuar no sentido positivo, ou seja, no sentido contrário. O que é esta força? Falta ali o vetorzinho, né? Estamos a falar de uma força que é uma grandeza vetorial. Comprimimos para a esquerda, o corpo sofreu um deslocamento para a esquerda, a força restauradora vai atuar para a direita. E o que é esta força restauradora? Esta força restauradora é uma força que tem o propósito sempre, de levar o corpo sempre de volta a esta posição de equilíbrio. Este é então o propósito da força restauradora, é a força que vai levar sempre o corpo, em qualquer posição que ele se encontre, para a posição de equilíbrio. Por isso é que se estendemos aqui o corpo à esquerda, a força restauradora vai atuar para a direita, né? Porque é o sentido de devolver o corpo então aqui à posição de equilíbrio. Só que reparem, aqui vai acontecer uma coisa engraçada, não é? Porque o corpo, reparem que o corpo também aqui nesta posição a velocidade é zero, ele estaria em repouso no início, né? A velocidade ali é zero. E reparem o que é que vai acontecer. Nós largamos a mão, o corpo vai. Reparem que neste movimento a velocidade que era zero começa a aumentar, não é? Começa a aumentar porque a força está a ser aplicada no sentido em que o corpo se está a deslocar. Então estamos aqui num movimento que chamamos de movimento acelerado, que faz com que a velocidade aumente. Quando o corpo chega a esta posiçãozinha aqui, nós vamos ter a velocidade máxima, vamos ter o máximo valor da velocidade. Só que o que é que acontece? Devido à inércia do corpo, a inércia do corpo tem a ver com a primeira lei de Newton, a inércia do corpo é uma oposição à mudança de estado de movimento. Tem a ver com aquilo quando vocês, por exemplo, vão num carro em andamento, o carro trava, né? E o que é que vos acontece? Não param instantaneamente, né? Vocês são projetados para a frente. O que é que são projetados para a frente? O vosso corpo estava em movimento, né? Há uma travagem e há uma certa resistência, isso é que é a inércia, é uma resistência à mudança de movimento, por isso é que vocês vão projetados para a frente. O vosso corpo que está em movimento, ele quer perpetuar esse estado em movimento, quer continuar em movimento, aí o carro para e vocês são projetados para a frente. O mesmo acontece quando vocês entram num carro, né? Imaginem que o carro arranca bastante rápido, vocês são projetados para onde? Para trás, não para a frente, mas para trás. Porquê? Devido à inércia, certo? Porque vocês estão em repouso, estão paradinhos e o corpo tende sempre a perpetuar o estado de movimento em que se encontra, ou seja, o vosso corpo quer continuar em repouso, o carro avança, vocês querem continuar em repouso, são projetados então para trás. Isto é que é inércia. Onde é que eu quero chegar com isto? Quando o corpo passa aqui na posição de equilíbrio, a força restauradora, ela passa a ser igual a zero, porque o objetivo dela foi concluído. Ela é uma força que atua no sentido de levar o corpo para a posição de equilíbrio. Ou seja, neste ponto a força restauradora é zero. Só que devido à inércia do corpo, o corpo não para logo. O corpo vai continuar em movimento, Só que enquanto neste trajeto o movimento era um movimento uniformemente acelerado, ou seja, o corpo estava a ganhar velocidade, quando chega ali à posição de equilíbrio a velocidade é máxima. Agora, passando a posição de equilíbrio, o que é que vai acontecer à força restauradora? Ela passa à posição de equilíbrio, essa força volta a aparecer, tentando levar o corpo de volta ao estado de equilíbrio. A força restauradora é uma força chata, né? Ela tenta sempre levar o corpo ali para o instante de equilíbrio. Então, quando o corpo passa esta posição de equilíbrio, a força restauradora passa a atuar agora no sentido contrário. Porque ela quer levar o corpo de volta para a posição de equilíbrio. O que é que vai acontecer então neste trajeto? Se aqui a velocidade era máxima no ponto de equilíbrio, quando passamos o ponto de equilíbrio, visto que a força resultante ela troca de sentido, o movimento, em vez de ser acelerado, o movimento passa a ser retardado, ou seja, o corpo começa a perder velocidade. Então o movimento
passa a ser retardado. Eu cometi aqui um erro, não de forma uniforme, já vamos falar nisso. Aqui o movimento é acelerado, depois ali é retardado, mas não de forma uniforme, já toco aqui nesse ponto. O movimento não ser uniformemente acelerado nem retardado. Até chegar a um ponto, não é? O corpo vai neste sentido da esquerda para a direita, até chegar a um ponto onde para, não é? A velocidade vai diminuindo até parar. E o corpo vai parar assim aqui, num valor que nós vamos chamar de... vai ser o máximo valor aqui na posição. Assim como este ponto aqui vai ser o nosso mínimo. Mínimo porque é o valor negativo, posicional, e máximo sendo o valor positivo. Agora, o oscilador harmónico simples é o oscilador que vai então tomar sempre este movimento, desprezando o atrito, obviamente, da superfície, a resistência do ar e essas coisas todas. Vai haver conservação de energia e então o corpo vai andar-se a movimentar sempre desta maneira. Ele vai sair daqui, passa na posição de equilíbrio, atinge o máximo, chegando ao máximo ele vai voltar para trás, passa na posição de equilíbrio onde a velocidade é máxima, mas devido à inércia ele não para logo, continua, volta a bater neste ponto mínimo e aí a força restauradora aponta no outro sentido, então ele vai para a posição de equilíbrio, ali a velocidade é máxima, vai depois, continua devido à inércia até à posição e vai andar sempre neste jogo da esquerda para a direita, e é isto que nós chamamos de movimento harmónico simples. Movimento harmónico simples é exatamente este tipo de movimento onde há uma harmonia. O corpo vai repetindo infinitamente o seu movimento, que é um movimento periódico. O movimento é harmónico quando esta força restauradora, ela é proporcional, este é o símbolo de proporcionalidade, é proporcional ao deslocamento. E reparem que esta ideia aqui faz todo o sentido. Porque reparem, quanto mais comprimirem a mola, maior vai ser este deslocamento e maior vai ser o valor da força restauradora. Quanto menor comprimirem a mola, menor vai ser o valor da força restauradora, daí eles serem diretamente proporcionais. É uma situação de proporcionalidade direta. Reparem também, aqui voltando aqui ao desenho que eu fiz, quando vocês esticam o corpo para a direita, o deslocamento é feito para a direita. O deslocamento aqui é feito para a direita e a força restauradora ela vai atuar, né, no sentido contrário ao deslocamento. Então até podemos dizer que a força restauradora ela é negativamente proporcional ao deslocamento. Depois também tem a ver com a lei do Hooke, que eu falarei mais a seguir. Agora, só voltando àquele ponto que eu fiquei aqui a dizer que vos dizia e depois lembrei-me agora de voltar a isso. Porque é que o movimento aqui não é uniforme? Não é uniformemente acelerado, nem é uniformemente retardado. O movimento é uniformemente acelerado se a força resultante ela for constante. Só que a força resultante ao longo deste movimento ela não é constante. Aqui nos extremos, no mínimo e no máximo, esta força resultante é máxima. Então vou colocar aqui a força restauradora. Restauradora é máxima aqui nos extremos. Que é quando ele está quanto mais ele estiver afastado da posição de equilíbrio, mais potente vai ser a força para retornar o corpo então a essa posição de equilíbrio. Então aqui também temos essa força resultante, essa força restauradora também é máxima nos extremos aqui das posições. Só que o que é que acontece? À medida que o corpo vai avançando, não é? No sentido da posição de equilíbrio, esta força vai perdendo intensidade porque o corpo vai ficando mais próximo da posição de equilíbrio. Quanto mais próximo o corpo estiver da posição de equilíbrio, menor vai ser a intensidade desta força restauradora. Então temos aqui uma força que é variável. Se a força é variável, a aceleração do corpo também vai variar, o que faz com que o movimento não possa ser uniformemente acelerado. É acelerado, mas não da mesma maneira. Ele vai perdendo a aceleração, vai diminuindo a aceleração à medida que o corpo se vai aproximando aqui da posição de equilíbrio. Agora, eu vou pegar aqui nesta ideia que nós tivemos aqui e vou transformar isto
num gráfico, que é um gráficozinho que vocês vão estudar. Eu já vou voltar aqui a esta ideia, tem a ver com a lei de Hooke, já vou voltar a isto, e depois também uma fusão entre a lei de Hooke e a segunda lei de Newton. Vou fazer isto a seguir. Vou primeiro criar aqui um gráfico. Vamos falar agora do movimento harmónico e da equação do movimento harmónico. E vou criar assim aqui um gráfico, onde este gráfico eu vou trabalhar as diferentes posições. Aqui vai ser a posição que esta mesma aqui no nosso referencial, só que em função do tempo decorrido. E reparem aqui no seguinte, pensando nesta ideia, aqui no início eu tinha comprimido a mola, até este valor mínimo, e olhando aqui para o nosso referencial, se ali é zero, então o nosso mínimo vai ser aqui um valor negativo, né? Então o nosso gráfico ele vai começar aqui numa posição negativa. Agora, o que é que vai acontecer? Eu largo a mão e a força restauradora atua no sentido direito, de modo a levar o corpo para a posição de equilíbrio. Então a posição do corpo, né, que no início era negativa, ela vai-se começar a aproximar de zero. Só que essa aproximação não é feita em linha reta. Não é feita em linha reta. Porque a velocidade que no início era zero, a velocidade vai aumentando. Se eu tiver uma linha reta, isto não traduz que a velocidade vai aumentando, porque se pensarmos na velocidade como a primeira derivada da posição, e em termos geométricos é o declive da reta tangente ao gráfico em cada ponto. Se eu passar aqui retas tangentes, né, ou uma reta, essas retas tangentes têm todas o mesmo declive, o que indicaria que a velocidade neste trajeto daqui até aqui fosse constante, pois os declives das retas tangentes eram constantes, e isso não é verdade. Ok, então não pode ser uma linha reta. Se não pode ser uma linha reta, vai ter que ser uma curva. E a curva que nós vamos ter vai ser uma curva assim, deste género. E porquê é que eu digo que a curva é assim deste género? Reparem que se a velocidade é zero e na posição de equilíbrio, que vai ser aqui vai ser a posição de equilíbrio, na posição de equilíbrio a velocidade é máxima, então quer dizer que a velocidade tem que ir aumentando, não é? Então se vai aumentando, e reparem, eu aqui traço assim uma reta tangente, aqui, depois traço retas tangentes e os declives, né? Os declives destas retas tangentes estão a aumentar, o que indica que a velocidade há de estar a aumentar. Agora, quando chegamos à posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Se a velocidade é máxima nesse ponto, então isto quer dizer que a aceleração, que é a derivada da velocidade, quando a velocidade é máxima, a aceleração é zero. Então o que é que vai acontecer aqui no nosso gráfico? Vamos ter um ponto de inflexão desta curva, porque a aceleração vai ser zero, e a aceleração é a segunda derivada da posição, e os zeros da segunda derivada, uns pontos de inflexão. Então vamos ter aqui uma inflexão da curva. Se aqui a concavidade era voltada para cima, a partir deste momento a curva vai infletir e vai mudar de concavidade. Então ela vai fazer algo deste género. E como é que eu sei que é algo deste género? Reparem que daqui até aqui, o que é que vai acontecer à velocidade? Ela aqui neste ponto é a velocidade máxima. Se vocês traçarem aqui uma reta tangente, vocês vão ter o máximo declive da reta tangente, e a partir deste momento a velocidade vai diminuindo até chegar ali ao outro extremo, onde a velocidade vai ser zero. Então reparem, se passarem aqui retas tangentes, né, elas vão diminuindo aqui os declives até chegar àquele ponto onde a reta tangente há de ser então igual a zero. Vou aumentar só aqui o eixo. O eixo. Ok. E agora reparem, a partir deste momento o que é que vai acontecer? Nós aqui neste ponto, nós vamos estar assim aqui no máximo, né? No máximo, e aqui saímos do mínimo. Chegando a este ponto, o movimento agora vai se dar no sentido da esquerda, porque a força restauradora vai levar então o corpo para a posição de equilíbrio. Então quer dizer que em termos posicionais a posição vai diminuindo para zero. Então ok, então ela vai voltar a fazer assim esta curva até chegar a este ponto onde a velocidade é máxima. Reparem que a velocidade que aqui era zero, mas ali vai aumentando e vai aumentando no sentido negativo. Então aqui o declive é zero, né, no máximo, e depois os declives começam a aumentar em modo, vão ficando cada vez mais negativos, né? E então ela vai seguindo até chegando à posição de equilíbrio, que é ali no zero, e vai voltar a ver uma nova inflexão da curva, porque ali a velocidade é máxima, negativa mas máxima,
E então a aceleração vai ser zero, vamos voltar a ter outro ponto de inflexão. Então isto vai mudar e vai infletir até chegar aqui outra vez ao mínimo, onde a velocidade vai ser zero, se passarem ali uma reta tangente, né, o declive é zero, e depois, a partir daqui, não havendo atrito e tal, o movimento vai ser repetitivo, daí ser um movimento harmónico simples. Então isto há de continuar a fazer repetir infinitamente estas ondinhas. Ok, tudo bem. Interpretando então aqui este movimento, nós agora precisamos de uma função que nos modele esta curva. Vai ser a função que nos vai dar a posição em função do tempo, do movimento aqui deste oscilador. Esta expressão da função da posição em função do tempo é dada pela seguinte estrutura. A, eu já vos vou explicar, cosseno de WT mais φ. E já vos vou explicar o que é cada um destes parâmetros. O A é a nossa amplitude. Vou colocar aqui. O A é a amplitude. E o que é a amplitude? A amplitude é o máximo valor do deslocamento em módulo. Reparem que da posição de equilíbrio até ao extremo, reparem que estes valores vão ser simétricos, ok? Que ela anda daqui até aqui vai ser igual ao que anda daqui até o outro lado. Estes valores aqui, em termos na posição, vão ser simétricos. Se aqui for menos 3, ali é 3, aqui é menos 2, ali também será 2, são valores simétricos devido à conservação da energia. Agora, a amplitude há de ser o comprimento que vai desde um extremo, pode ser máximo ou mínimo, vai dar ao mesmo, é igual, até à posição de equilíbrio. Isto é aquilo que a gente designa de amplitude. Agora, há aqui outra coisa que nós podemos falar, que se o movimento harmónico simples, então é um movimento periódico, ou seja, há de haver um período bem definido, sendo o período definido como o tempo que o corpo demora a dar uma volta completa, ou seja, ele está aqui na posição mínima, ele passa na posição de equilíbrio, atinge a posição máxima, volta à posição de equilíbrio e volta aqui ao mínimo, e nisto deu uma volta completa. O tempo que demora a dar uma volta completa é aquilo que a gente chama de período. O período pode-se ver a partir aqui da análise gráfica, que vai ser aqui de mínimo, né? Vai ser do mínimo até o outro mínimo. Isto aqui há de ser o nosso período, que também se poderá visualizar de crista a crista. Crista é estes pontos aqui, são os máximos. Aqui também poderíamos tirar o período. Agora, este W é designado então de pulsação. E a pulsação tem a ver com a periodicidade aqui desta onda. Reparem aqui. E qual é a forma da pulsação, não é? Reparem aqui nesta ideia. Vocês nas funções trigonométricas, vocês eram as funções desta forma. Seno, né? Ou cosseno. Estamos a falar de um cosseno, ok? Vamos falar aqui então do cosseno. A cosseno de bx mais c. E vocês falaram que o período, né? O período seria exatamente igual, numa função cosseno, a 2π sobre o valor absoluto, né? O valor absoluto daquele parâmetro B. Então, ok, pensando aqui nisto assim, o período nesta função, nos osciladores aqui no movimento harmónico, nós chamamos de T, é o nosso período, e o coeficiente ali do X há de ser o nosso W, então nós daqui podemos tirar T, que é o período, né? T há de ser então igual a 2π sobre W. Onde o W há de ser então igual, trabalhando isto matematicamente, a 2π sobre T. Então vou colocar aqui. Ou seja, esta pulsação ela pode-se obter através do quociente entre 2π e o valor do período de uma oscilação. Ou seja, o tempo que o corpo demora a fazer uma volta completa, né? Esse é que é o período.
e então a pulsação é calculada por este quociente. Vocês de física conhecem este W como velocidade angular, quando trabalharam no 11º, por exemplo, o movimento circular. Agora, aquele φ que está ali, eu vou só apagar isto, este φ que está ali é aquilo que a gente chama de fase. Há aqui outra coisa também a falar, que aqui não está, que esta pulsação também pode ter a forma de 2π vezes f, onde f é a frequência do oscilador. F é aqui a frequência. O que é a frequência? Bem, a frequência é o inverso do período. Isto em termos de fórmula. Agora, o que é o conceito de frequência? O período é o tempo que o oscilador demora a dar uma volta completa. A frequência é o número de voltas que o oscilador dá a cada segundo. Ou seja, reparem nisto. Imaginem que o período era 2 segundos. Se o período era 2 segundos do oscilador, quer dizer que o oscilador fazia uma oscilação completa, esquerda-direita, direita-esquerda, em 2 segundos, certo? A frequência era o número de voltas que dá a cada segundo. Bem, se ele dá uma volta completa em 2 segundos, num segundo dava meia. Então a frequência seria, nesse caso, 0,5. Ou seja, o período era igual a 2 e a frequência era o meio, que era 0,5. Ok, vamos agora então ali ao φ. O φ é a fase. Este φ há de ser designado como fase. E o que é isto de fase? A fase tem a ver com a fase de vibração do oscilador no instante inicial. Reparem no seguinte, eu até vou colocar aqui assim, reparem que esta é a posição. Então vou tirar dali mínimo e máximo. E vou até trabalhar aqui um exemplo concreto. Ali vai ser o amplitude, aqui é menos amplitude. E aqui no nosso desenhinho também posso abordar esta ideia, onde aqui vamos ter menos A, né? Na posição mínima é menos o valor da amplitude e aqui na posição máxima é o valor da amplitude. Reparem que aqui nas posições extremas a força restauradora ela é máxima, o que implica que a aceleração, também naquele ponto há de ser máxima, há de ser o valor máximo da aceleração. Bem, voltando então aqui à fase. O que é a fase? Eu disse-vos isto, tem a ver com a fase de vibração do oscilador no instante inicial. Ok, vamos criar aqui um caso particular para vocês perceberem o que é a fase. Imaginem que a amplitude era igual a 0,3 metros e o período era igual, deste oscilador era igual a 4 segundos. Pode ser 4 segundos. Então aqui era 0, quer dizer que aqui assim, né? Aqui assim tinha dado uma oscilação, então ali seria 4, o período era 4. Isto também sendo periódico, reparem aqui, a metade do período, né? A metade da oscilação há de corresponder aos 2 segundos. E reparem, eu podia partir este movimento em 4 partes, o instante 0, ali o instante 1/4, ali o instante 1/2, 3/4 e depois o período todo, né? Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Se isto tudo é o período, então daqui até aqui há de ser o período sobre 4, daqui até metade há de ser o período sobre 2, daqui até aqui há de ser então 3/4, né? 3/4 do período, ou seja, aqui era 2, ali era o 1, aqui era 3 e ali seria então o 4. Então sabemos que a amplitude é 0,3 e o período são 4 segundos. Ok, vamos tentar criar a expressão, teríamos xt, a amplitude seria um 0,3, então ali no gráfico apareceria aqui 0,3 e aqui menos 0,3 e depois teria aqui cosseno. A pulsação seria 2π sobre 4, o que dava π sobre 2, então teríamos aqui π sobre 2t mais φ. Agora, como é que eu vou saber este φ? Tem a ver com o instante inicial. Vocês, por exemplo, neste caso, nosso oscilador, no instante inicial, vocês estão na posição mínima, não é? Estão na posição mínima do referencial. Então, se pensarem aqui no círculo trigonométrico, porque isto é uma função cosseno, onde é que o cosseno toma o valor mínimo? Em π. Então, como este oscilador começa da posição mínima, queria dizer aqui que a fase seria igual a π.
Imaginem que o oscilador começava a partir da posição máxima, fazia isto, ou seja, eu encostava aqui à direita e depois largava, ele partia dali, não é? Então aqui estava no início, ele estava na posição máxima. O cosseno é máximo quando o ângulo é igual a zero, então nesse caso o φ seria igual a zero. Imaginem agora que aqui no nosso gráfico eu começava a contagem quando ele passava aqui pela posição de equilíbrio. Então a posição inicial seria zero. Onde é que o cosseno é zero? Pode ser em π sobre 2, né? Ou então em 3π sobre 2. Epá, e agora como é que eu decidia isso? Dependia do que se passava a seguir. Se o gráfico fosse assim, né? Se o gráfico fosse assim, quer dizer que a posição estaria a aumentar. E então, para o cosseno partir de zero e começar a aumentar, ele tinha que partir aqui do quarto quadrante, né? Ele aqui no quarto quadrante, o cosseno é crescente. Então aqui o φ, nesse caso, seria igual a 3π sobre 2. Se começasse do zero, mas fosse para baixo, né? Então a posição estaria a diminuir, então o cosseno diminui no segundo quadrante. Parte ali do zero nos 90 graus e depois ao entrar no segundo quadrante ele começa a diminuir, então aí o φ seria π sobre 2, ou seja, o φ é a fase de vibração no instante inicial. Este φ há de pertencer a um intervalo, de 0 a 2π. Ok? Esqueci-me de dizer isto que é importante. A fase é mesmo isto, é a fase de vibração no início da contagem, do nosso gráfico. E relativamente a esta parte inicial, onde nós trabalhamos a equação do movimento harmónico, vai ser esta estrutura que vocês têm que saber, interpretando um pouco aqui a ideia, o que eu queria dizer neste primeiro diapositivo era isto. Agora vamos a uma segunda parte que também é importante. Tem a ver com a lei de Hooke, e a segunda lei de Newton. A lei de Hooke trata o valor da força restauradora, e segundo a lei de Hooke é então descrito que a força restauradora é igual a menos K delta X. Eu vou colocar aqui assim o desenho para também nos servirmos um pouco da ideia. Tínhamos ali o X, tínhamos aqui a molinha, né? Tínhamos aqui, imaginem que aqui seria a posição inicial, e estava esticada e tal, e está tudo. Ok, falamos há pouco aqui que para termos um movimento harmónico, a força restauradora ela tem que ser proporcional, não negativamente proporcional ao valor do deslocamento, né? Ao valor do módulo do deslocamento. E agora reparem no seguinte. O deslocamento foi aqui para a esquerda, né? E a força restauradora ela vai atuar aqui para a direita. Tudo bem, daí o sinal ser negativo, porque a força restauradora e o deslocamento eles vão ter sempre sentidos contrários. Agora, este K que está aqui, este K é aquilo que a gente chama de constante elástica. Epá, este K tem a ver com a mola, tem a ver com a própria mola. Reparem, molas diferentes onde produzir forças restauradoras diferentes. Tem a ver com o tipo de material que é utilizado. É uma constante que se pode obter experimentalmente através de uma regressão, recolhendo vários dados, mas isso para aqui também não há de ser relevante. Segundo a lei de Hooke, a força restauradora ela é diretamente proporcional ao deslocamento, onde a constante de proporcionalidade é este K, que é a constante que designamos como constante elástica. A elasticidade da mola tem a ver com a própria constituição, em termos materiais, da mola. Segundo a lei de Newton, ou segundo a segunda lei de Newton, Newton diz que a força resultante que atua num corpo, ela é diretamente proporcional à aceleração, né? Então, sendo a constante de proporcionalidade a massa do corpo. Então a força resultante há de ser diretamente proporcional e é igual ao produto entre a massa e a aceleração do corpo. Reparem também na seguinte ideia. Nós vamos arranjar aqui uma maneira de fundir estas duas ideias numa só. Reparem no seguinte, vamos pensar o corpo aqui nesta posição. Nós temos aqui a força restauradora, mas segundo a segunda lei de Newton, tem de ser a força resultante. E que forças é que estão a atuar aqui no corpo? Não há atritos, desconsideramos a resistência do ar. Então as outras duas forças estão a atuar, há de ser o peso, né?
há de ser aqui o peso do corpo, e há de ser a reação da superfície que impede o corpo de cair, não é? Por isso é quando vocês têm um objeto pousado numa secretária, por exemplo, ele não cai porque devido ao peso, né, ser cancelado pela reação que a superfície tem ao posicionamento do objeto em cima dela. E reparem, como o corpo não se move verticalmente, então o peso é igual à reação normal, o que está a implicar que a força resultante seja igual à força restauradora. Então, se estas duas forças são iguais, eu daqui posso casar estas duas ideias da seguinte maneira. Então, se estas duas forças são iguais, né, então a massa vezes a aceleração, ela vai ser igual a menos K delta X. E agora vamos pensar também noutra coisa. A aceleração do corpo há de ser a segunda derivada da posição. Então eu posso dizer que isto é m vezes x duas linhas t, porque a aceleração é a segunda derivada da posição, e isto há de ser igual a menos k, e o deslocamento há de ser então a função posição. Se eu resolver isto em função aqui à segunda derivada, nós vamos ter que x duas linhas t há de ser igual então a menos k sobre m, né? Vou passar a massa a dividir para o segundo membro, vezes então xt. E o que nós temos aqui é uma equaçãozinha diferencial, uma equação onde mete função e derivadas, tudo na mesma equação. Isto é uma equação diferencial. Normalmente usa-se aqui o K sobre M, dá-se então o nome de alfa a esta constante, ou seja, alfa há de ser igual a K sobre M. Sendo assim esta equação até podemos chamar x duas linhas t igual a menos alfa x de t. Esta é então a nossa equação diferencial. A solução desta equação diferencial há de ser uma função xt, né, cuja segunda derivada há de ser igual ao produto entre menos alfa e essa mesma função. Há de ser então a solução desta equação diferencial. E a solução desta equação diferencial há de ser a função xt escrita desta forma, ou seja, há de ser a cosseno de raiz quadrada de alfa, este alfa, que é k sobre m, t mais φ. Ok, eu vou apenas demonstrar, ou seja, justificar que esta função xt é realmente solução desta equação diferencial. Reparem no seguinte, eu vou fazer aqui a derivada de xt, ou seja, x linha t, vou fazer aqui a derivada, temos aqui a derivada do cosseno, a derivada do cosseno há de ser igual à derivada do cosseno de u derivada, né, é menos u derivada seno do mesmo ângulo. Então reparem, esta é uma constante, fica a derivada aqui do ângulo, a derivada de raiz de alfa t mais φ é uma constante, a derivada dá zero, a nossa variável é t, então esta derivada vai dar raiz de alfa. Então isto vai ficar menos a raiz de alfa, né? E em vez de cosseno passamos a ter seno exatamente do mesmo ângulo, raiz de alfa t mais φ. Se fizermos aqui a segunda derivada pegamos nisto e voltar a derivar, a derivada do seno de u é igual a derivada do ângulo vezes o cosseno do mesmo ângulo. Então, ok, tudo bem, isto há de ficar menos a raiz de a, ou raiz de alfa, peço desculpa, e agora a derivada aqui do ângulo volta a ser raiz de alfa, então vezes raiz de alfa, e em vez de seno apanhamos então cosseno de raiz de alfa t mais φ. Simplificando aqui um pouco, nós vamos obter x duas linhas de t, raiz de alfa vezes raiz de alfa a dar alfa, então nós vamos ter o seguinte, vamos ter menos alfa a cosseno de raiz de alfa t mais φ. E reparem que a cosseno de raiz de alfa t mais φ, isto aqui, é exatamente a nossa expressão xt. Então o que nós temos aqui é x duas linhas de t
a ser igual a menos alfa xt, o que é exatamente a equação que nós temos. Ou seja, esta função xt escrita desta maneira é a solução desta equação diferencial. Então nós, para trabalharmos a equação do movimento harmónico simples, dependendo dos dados, nós podemos escrever duas equações. Podemos trabalhar xt, é aquela primeira que vimos aqui no diapositivo anterior, que é A cosseno de raiz de alfa t mais φ, a que vimos no primeiro é WT, que é a pulsação, né? Então vamos ter aqui WT mais φ, e ainda temos esta aqui que tem a ver com a solução desta equação diferencial, onde nós fundimos a lei do Hooke com a segunda lei de Newton, onde isto pode se escrever como A cosseno de raiz de alfa t mais φ. O que é que nós podemos concluir daqui? Dependendo dos dados, né? Nós podemos usar uma ou outra, mas o que podemos concluir daqui é que esta velocidadezinha angular, ou seja, a pulsação vai ser igual a raiz quadrada de alfa. E então, visto que alfa é igual a k sobre m, aqui a pulsação também pode ser calculada como raiz quadrada da elasticidade do quociente entre a elasticidade da mola e a respectiva massa. Por exemplo, se vos pedirem a equação do movimento harmónico, mas não vos derem o período nem frequência, se vos derem o período e a frequência, ok, a gente pode-se atirar logo por aqui e construir a equação do movimento harmónico. Mas, por exemplo, se no exercício, em vez de vos darem o período ou a frequência, ou terem um gráfico, vos derem, por exemplo, a elasticidade da mola e a massa da mola, vocês podem escrever a equação do movimento harmónico determinando ali o coeficiente ali do t no argumento do cosseno, através da raiz quadrada do quociente entre a elasticidade da mola e a massa. Ou então até vos podiam dar o período da frequência, vocês até construíam isso, mas depois de uma pergunta davam-vos a massa do oscilador, qual é a constante de elasticidade? Vocês com a pulsação, né, e com esta ideia e com a massa, né, vocês ali determinavam o valor da respectiva elasticidade. Bem, fico-me então por aqui. Quanto à introdução das ideias-chave, vocês vão precisar para resolver estes exercícios. Eu volto já de seguida com uma aplicação disto num exercício prático. Então, até já.